Oi, no vídeo dessa semana o meu convidado é o Dr. Alexandre Pinto de Azevedo, médico psiquiatra. Dr. Alexandre, muito obrigada, viu? É um prazer ter o senhor Obrigado, aqui. Dayana. Muito obrigada. O Dr. Alexandre, ele coordena, na verdade, 2 grupos no Hospital das Clínicas, Isso. né? É o grupo de transtorno alimentar em homens. Como que chama o grupo, doutor? Grupo de atendimento a homens com transtornos alimentares. E também um outro grupo sobre compulsão e obesidade. Isso, que é o grupo de estudos em comer compulsivo e obesidade. Então, eu convidei o Dr. Alexandre por um motivo que vocês, meninos, me pedem há muito tempo, desde que eu lancei o primeiro vídeo, que é para falar de transtorno alimentar em homens. Doutor, o que eu percebo nas mensagens que vocês me mandam é que os homens têm muita vergonha, primeiro de admitir para eles mesmos que tem um problema com comida e para aceitar o corpo, e segundo, vergonha de ir num médico, num psiquiatra, num nutricionista e conversar sobre isso. Isso também o senhor percebe no seu trabalho no dia a dia? Sim, na verdade, os transtornos alimentares, as pessoas de forma geral já têm muita vergonha de serem portadores, então já dificulta a busca pelo tratamento. Mas no caso dos homens, por ter sido uma doença estigmatizada, por ser essencialmente feminina, os homens passam a não procurar porque passam a não aceitar a possibilidade de terem uma doença considerada de mulher, o que não é verdade. Precisa ficar muito claro isso, né? Não é doença de mulher. Não é. Então, se você é um homem que tem problema, né? Todas aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, sofre, tem um sofrimento com a alimentação e com o corpo, procure ajuda. É muito importante isso, né? A doença dos transtornos alimentares pode aparecer igualmente entre homens e mulheres. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, que são as 3 principais síndromes. Então, doutor Alexandre, a gente vê casos de mulheres com anorexia que acabam pesando 30 quilos, às vezes menos do que isso. Nos homens também chega a ser grave assim? Dayana, a gente tem alguns trabalhos que ainda não têm valor de fato definitivo, mas tem alguns trabalhos que já mostram que a anorexia nervosa pode ser mais grave em homens do que em mulheres. Porque os homens eles têm maior facilidade de perda de peso quando se impõe uma dieta altamente restritiva. Mas apesar disso, alguns trabalhos mostram também que os homens, mesmo com a síndrome da anorexia nervosa mais grave, quando iniciam o tratamento, eles apresentam uma resposta melhor ao tratamento com a tendência mais fácil, entre aspas, à cura, comparado a mulheres. Lembrando que há uma diferença importante entre homens e mulheres, que em homens há 2 fatores de risco já determinados. O primeiro deles é a história de obesidade na infância e adolescência, e a partir daí a tendência à dieta de restrição e o gatilho para início dos sintomas alimentares, e homens que são atletas e que, portanto, são submetidos a dietas muito restritivas, rigorosas e com treino físico exagerado. Então, são 2 grupos de risco em homens para desenvolverem, na fase da adolescência, o transtorno alimentar. Eu recebo muitos e-mails, homens que começou na infância. Obesidade na infância, bullying na escola. Por conta da obesidade. Uma cobrança muito forte dos pais. Aí os pais já impuseram uma dieta muito restritiva e aí aquilo foi virando uma bola de neve. E é muito bacana o senhor falar isso porque eu recebo muitas mensagens contando isso. E algo também importante é que a gente sempre tem que deixar claro que a insatisfação com a imagem corporal e o sofrimento em relação ao seu próprio corpo não diz respeito à estética. Ou seja, o transtorno alimentar não está relacionado a eu quero estar bonito, magro. Não, é porque o paciente se sente inadequado naquele corpo, mesmo que ele esteja com o corpo, em princípio, apropriado. E o sofrimento diz respeito a quem sabe eu posso me sentir melhor se eu estiver mais magro. Não é uma questão de estética, nem de referenciais externos para estar magro. Em relação a si próprio. E isso acontece igualmente em homens. Se você é homem e está nos assistindo e tem esse sofrimento, primeiro tira da cabeça que é uma frescura por estética. Doutor Alexandre, então a pessoa que percebe que está com esse sofrimento, o homem que está com essa dificuldade, como é que ele faz, onde ele procura ajuda? Como a gente está falando de uma doença, em primeiro lugar, é buscar uma avaliação psiquiátrica. Não necessariamente um psiquiatra especialista em transtornos alimentares, mas o psiquiatra da rede que é acessível a esse homem. Ele será capaz de diagnosticar e talvez iniciar a primeira fase de tratamento para o transtorno alimentar. Será inevitável, provavelmente, dependendo da severidade do transtorno alimentar, introduzir uma medicação.
Quando não há dúvidas da necessidade de um acompanhamento associado com a equipe de nutrição, com a nutricionista e com a equipe de psicologia. E essa equipe é que deverá ser responsável pelo tratamento de transtornos alimentares. Então o médico psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista. Sim. Pelo menos é muito importante, porque como as pessoas diminuem, minimizam o sofrimento do transtorno alimentar com o corpo, acha que não precisa de toda essa equipe. Precisa ficar muito claro, doutor, que é uma doença séria, é uma doença psiquiátrica que gera muito sofrimento e sim, você precisa e pode buscar ajuda. Eu sempre gosto de frisar isso, sim, porque as pessoas não levam a sério o transtorno alimentar como ele deve ser tratado. E quando não levam a sério, e isso é um consenso geralmente social, o portador de transtorno alimentar, particularmente em homens, tende a ficar ainda mais escondido. E aí, doutor, não acontece de acabar desenvolvendo uma depressão, ansiedade, outras doenças associadas? A comorbidade psiquiátrica, ou seja, doenças psiquiátricas associadas, é a regra nos transtornos alimentares. Então, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e muitas vezes uso e abuso de substâncias, o que é bem mais prevalente em homens comparado a mulheres portadores de transtornos alimentares, vão agravar o status de saúde mental desse indivíduo. Então ele não sabe como lidar com esse sofrimento, aí ou vai para as drogas, para o álcool, sim. Tá vendo? Provavelmente muita gente está se identificando, Então, doutor, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar muito clara. Não tenha vergonha de pedir ajuda, Busque na rede pública, todos os locais que tenha tratamento de saúde tem um psiquiatra Sim. que pode te ajudar, porque as pessoas têm muita vergonha de procurar um psiquiatra. Eu pergunto, quando você está com pneumonia, que profissional você procura? Quando você está com problema no coração, que profissional você procura? O psiquiatra é um médico como outro qualquer. Que trata das doenças da mente, Da mente. E às vezes uma doença da mente pode trazer um sofrimento tão grande, tão intenso quanto uma doença física. Na verdade, quase sempre mais. Maior, e as pessoas não entendem isso. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Doutor Alexandre, muito obrigada. E a gente vai conversar mais com o doutor Alexandre na semana que vem, porque a gente vai falar de uma síndrome que eu não sabia que existia. Chama Síndrome do Comer Noturno. Isso. É diferente de compulsão alimentar. Diferente do transtorno de compulsão alimentar. O que será que é isso, hein?